E aí, luzeiros, feliz sábado, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Fiquei sabendo que tem gente que não aguentava mais esperar a chegada do sábado para nossa reunião. Então não se preocupem que ela já tá começando. Hoje a gente vai ter uma especialidade super legal, mas antes... De pé 2. Sentido. Atenção para os ideais. Posição para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema: o amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para votos de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem, de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Hino no 3. 1, 2, 3. Vamos orar? Posição para a oração. Querido Deus, obrigada por mais este sábado, que a gente possa ter uma tarde de sábado muito boa. Abençoe nossa reunião, que a gente possa prestar atenção no que os líderes falarem, que a gente possa aprender as especialidades e usá-las para o resto da vida. Nos abençoe no restante dessa semana e em nome de Jesus, amém. 2, 1. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha gata, Lorisbeth. Essa aqui é minha gatinha, Lorisbeth. Ela tem já mais de 10 anos morando com a gente. Só que quando a gente adotou ela, ela já era adulta. Então ela é bem senhorazinha pro mundo dos gatos, assim, bem velhinha. Como você pode perceber, a Lorisbeth tem uma orelhinha que tá normal e uma orelhinha que tá com um defeitinho. E hoje eu vou contar a história de como aconteceu isso. Tinha um dia que quando ela teve os filhotes dela, vinha muitos gatos de rua pra dentro de casa, porque na nossa rua tem muitos desses gatos. E quando a gata tem filhote, eles gostam de entrar na casa pra poder pegar esses gatinhos e matar eles mesmo. E quando esse gato entrou, a gente não tava em casa naquele dia. E ela viu ele e tentou proteger os filhotes. Foi uma briga que durou muito tempo até a gente chegar. E quando chegamos em casa,
ela estava com a orelhinha machucada já, faltando até um pedacinho. Essa é a história de como a Lourdes tentou proteger os filhotes dela. Então, existem várias pessoas que, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus amigos, adquirem cicatrizes nessa terra. Mas existe uma pessoa muito especial que tem hoje cicatrizes nas mãos, nos pés e na lateral do corpo. Esse é Jesus. Ele nos amou como filhotinhos e lutou por todos nós. Então, desbravador, fique feliz porque você vale muito. Jesus te amou muito. E ele não está preocupado com as cicatrizes que ele tem. Ele está preocupado em te ver no céu. Que hoje a gente possa ter uma reunião do clube abençoada. E que você possa sempre lembrar que você é muito importante para Jesus. Você é especial. Você é um filhotinho. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz por todos nós. Muito obrigada porque o Senhor nos amou e nos chama de filhinhos. Abençoa cada desbravador espalhado pela terra. E abençoa todos os clubes de desbravadores que nesse momento de pandemia estão se esforçando para manter as reuniões online e se esforçando para continuar amando o Senhor e andando nos seus caminhos. Que o Senhor possa estar com cada desbravador e sua família. No poderosíssimo nome de Cristo Jesus. Amém. Oi, desbravadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Elaine, a Nani da classe de amigos, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as formigas. A gente vai fazer a especialidade delas e entender como que é esse bichinho que provavelmente tem até na sua casa. Bom, a gente vai aqui fazer alguns slides para vocês estarem até facilitando para quando vocês forem fazer as especialidades, certo? A primeira pergunta está perguntando sobre a família das formigas, a ordem e a classificação. É o seguinte, elas pertencem ao filo Arthropoda. Eu acho que é isso, vocês leem depois porque é um nome muito ruim. E a ordem Hynometoptera, e todas elas são da família Formicida. É um nome bem difícil, mas vocês leem aqui que vai ficar mais fácil até para vocês copiarem e entender. Aqui no Brasil tem mais de 2.000 espécies de formiga. É assim, o campeão de biodiversidade delas. E é muito bacana e a gente vai ver como elas são e aprender um pouquinho mais. O ciclo de vida da formiga, a gente vai também essa segunda pergunta, vocês vão ver que ela muda muito, é uma metamorfose o corpo dela, né, o corpinho dela. Primeiro ela é o ovo, que vocês estão vendo aí, tá vendo? Um ovo. Depois ela se forma em larva, que é bem nojentinho, né, é muito difícil ver, porque ela usa do ninho, né, então a larva. Depois pulpa e aí a formiga adulta, aquelas que a gente está acostumado a ver, que tem algumas que picam e tudo mais. Bom, durante toda essa etapa da vida, desde o ovinho até a formiga adulta, só leva de 6 a 10 semanas. É rápido, né? Por isso que tem tanta formiga. Eu acho que as formigas, se quisessem, dominariam o mundo, né? Porque tem bastante. E aqui, ó, a gente já tá Ih, gente, eu errei. A gente tá na pergunta que a gente vai agora, que é para vocês conhecerem a formiga, tanto ela por fora quanto por dentro, certo? A gente vê aqui a formiga por fora, que é o que a gente vê lá na cozinha. Ela até que é bonitinha, né? Tem vários jeitos dela. E aqui, o que vocês vão ter que fazer nessa especialidade? É vocês darem uma estudada no que ela tem, né? Tipo a cabeça, onde que é a cabeça, o tórax, a cinturinha. Ó, a formiguinha tem a cinturinha fina e tudo mais. E depois a parte interna, que é os órgãos internos, igual a gente tem, elas têm também. A formiga, mesmo desse tamanho pequenininho, ela tem 2 estômagos. Isso eu achei muito bacana. Deve comer demais, não sei. Mas então, isso daí vocês têm que estudar em casa. A gente vai mandar essas imagens para vocês. Vocês olham, que é aí que vocês têm que conhecer. E vai ter especialidade lá para vocês escreverem, certo? Bom, a próxima pergunta é o seguinte. É descobrir espécies de formigas que não vivem em formigueiros e relacionar o habitat, a forma de reprodução e alimentação. Existem 2 formigas que a gente deu uma pesquisada aqui, que eu vi que não ficam em formigueiro, que é a carpinteira e as tecelãs. Essas carpinteiras, o que elas fazem? Elas vão para madeira, tanto árvore, qualquer madeira, elas destroem a madeira e fazem um ninho ali. É bem interessante, mas isso também pode acabar com seus móveis dentro de casa. E as tecelãs, elas pegam a seda que tem na larva delas próprias, e elas fazem os nichos dela e elas ficam morando ali. É legal, né? Não fica em formigueiro, é outro estilo de vida. Uma coisa que é impressionante, gente, que eu achei muito lindo, que os humanos deveriam seguir esse exemplo, é a sociedade, é como elas vivem. As formigas, elas se ajudam demais. Assim, cada uma tem uma tarefa.
lá no formigueiro delas é chamado de castas, certo? Assim, cada uma é responsável por fazer uma coisa. Tipo, não é igual na sua casa ou aqui na minha casa, que o pai trabalha, a mãe trabalha, fala para um filho lavar a louça, o outro varre a casa e tem briga. Não, cada um faz aquilo que tem que fazer. E isso é muito bacana, por isso que elas são tão organizadas. A forma de reprodução é o seguinte: como todas as formigas têm a sua função, tem uma que tem a função só para ter outras formiguinhas, que é a formiga, que é a rainha. A rainha fica lá, toda bonita, bem no final mesmo do formigueiro. E aí vem, as formigas perdem a asa, né? E a formiga vai, o macho, né? A formiga macho vai lá e fecunda a rainha. Depois que ele fecunda a rainha, tipo, tá lá, né, esperando os filhotinhos, manda o macho embora, ele não entra mais no formigueiro e ela tem as formiguinhas. E esse macho morre bem rápido depois, ele não volta lá no formigueiro, ela não deixa mais ele voltar, e ele morre rápido. E ela, a rainha, vive lá uns 30 anos a mais, a rainha é a que mais vive no formigueiro. E aí vai outro macho, fecunda, ela tem filhotinhos e tem esse monte de formiga que a gente vê aí. A alimentação. Bom, a alimentação das formigas no habitat natural delas é de tudo. Elas comem de tudo. Tem igual a gente, por exemplo, que a gente tem vegetariano, carnívoro, ela também tem dessas. Só que a maioria caiu, comeu, né? Que tá ali, tá disponível. Na floresta, elas comem animais até maiores que elas. Comem sapos, por exemplo, morto, ela vai lá e come. Dentro de casa, eu acho que vocês já viram que você deixou cair uma bolachinha, uma coisinha, ela tá lá e aproveita e enche um monte de formiga, porque uma chama a outra e fica pior do que tá. Então, é bom limpar a casa. A outra pergunta é: descobrir 3 características que diferenciam as formigas dos demais insetos. Bom, as formigas, as abelhas e as vespas, elas são as únicas que é muito bonito, é muito legal isso. Elas vivem, tipo, é uma sociedade, entendeu? É uma coisa, é bonito de se ver, porque elas são unidas, né? E tem um nome isso, elas são eussociais, ou seja, elas são hipersociáveis, né? Por quê? Porque elas vivem em colônias. E assim, elas têm a organização, que a gente já falou. Os indivíduos, olha que as formiguinhas mais velhas vai, tipo, ensinando, cuida das formiguinhas mais novas. Olha que bonito, né? E ocorre a divisão de trabalho, como a gente falou, tipo, tem formiga que só vai lá pegar folhinha, tem formiga que só vai reproduzir, tem formiga que só vai cuidar da casa, né? Tipo, do formigueiro dela. Isso é bem bacana. A outra pergunta: saber no mínimo 2 benefícios e 2 malefícios que as formigas causam para o ser humano. Bom, benefícios é o seguinte: ela é tipo um lixeiro, né? Pequenininho, mas ela vai lá e ela vai tirando, ela come a sujeira nossa e evita que tenha pragas urbanas, assim. Por exemplo, você já viu uma barata que morre? Vai um monte de formiga? Tá limpando, tá comendo, é nojento, mas ela vai lá e come a barata. E dentro da sua casa ela vai comer suas coisas. E aí já é a coisa ruim, os malefícios, certo? O malefício... gente, uma das coisas boas também é que ela ajuda a semente, por exemplo, entendeu? Não tem a sementinha lá? Às vezes vem fungo na semente. Aí ela come o fungo pra semente ficar forte e poder virar plantinha. Isso é bem bacana, ela tá ajudando. Agora os malefícios. Os malefícios é esses que você já deve saber, né? Você deixou, caiu, ela vai lá e come. E ela come tudo. Tudo é tudo mesmo. Como a barata morta, o cocô do seu cachorro. E aí ela passa as patinhas lá e depois ela vê que você deixou o pão doce da padaria que você não guardou direito. Ela vai e sobe no seu pão com aquelas patinhas sujas. E se você for do tipo, muitas pessoas aqui, é só uma formiguinha, tira e come, você vai estar comendo bactéria, fungo e tudo junto. Então, não é muito legal. Isso é uma... e elas também estragam, por exemplo, você tem uma porta. Ela vai lá e vai querer fazer um ninho na sua porta, que ela faz em madeira, como a gente viu lá no começo. Então, ela vai estragar seus móveis, vai estragar sua casa. É uma praga, né? Em grande quantidade e ela vai acabar prejudicando o ambiente, sim. Bom, a outra pergunta é: qual é a principal forma de comunicação entre as formigas? As formigas, elas é muito bacana porque elas não têm chefe, elas não têm ninguém mandando. Tirando a rainha, que é a bambambam, mas tá lá embaixo dando filhotinho, ela não tem ninguém que mande nela. Fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, mas elas têm o senso de obrigação que elas têm que fazer. E uma vai atrás da outra. Elas, tipo, soltam uma substância, um rastro, e aí uma vai seguindo a outra.
Isso é muito bacana. Não é pelo WhatsApp que elas se comunicam, nada. Elas fazem essa comunicação entre elas. A outra pergunta que vocês podem fazer no seu caderno na sua especialidade é o seguinte: é para você conhecer 10 tipos de formigas que vivem no seu país. A gente colocou aqui várias fotinhos para vocês verem a carinha das formigas, certo? Mas lá vocês só escrevem mesmo. E aí também vocês podem pesquisar na internet, porque é bem legal, tem bastante coisa. A gente vê a formiga fantasma e a formiga faraó nesse. Depois tem a formiga do fogo, a formiga cabeçuda, que o nome já diz, e a formiga saúva. Essa a gente até é bastante conhecida e tem em vários lugares. Depois tem a formiga gigante. Aqui tem, eu não sei se dá pra ver direito, mas tem a comparação de uma mão. Ela é bem grande, né? Eu nunca vi essa formiga e não quero ver. Imagina o tamanho dela. Aí tem a formiga louca, a formiga argentina, a formiga acrobática, não sei o que ela faz, mas é esse o nome, a formiga carpinteira, a formiga lava-pés e a formiga zumbi. Essas são 9, e tem a última, que é a formiga tucandeira. Essas são as 10 que tem mais aqui no Brasil, né, num todo. Então é bastante formiga e tem bastante lugar aqui e a gente vai encontrar mesmo. Agora, gente, tá chegando no final da especialidade e essas são mais questões práticas. Como a gente não tá podendo sair de casa e tá meio difícil a situação, vocês podem fazer um relatório ou tentar explicar ou colar. Eu vou explicar pra vocês como faz e vocês têm que entender. E aí futuramente é até legal vocês fazerem porque é fonte de conhecimento. Diz aqui, com o seu grupo ou individualmente, realize um dos seguintes. É construir uma fazenda de formiga e saber o passo a passo para você construir e observar diariamente um formigueiro durante uma semana. Muita gente, eu sei que não tem um quintal, não tem nenhum vasinho, às vezes, né, se mora em apartamento, um vasinho com planta para ver lá alguma formiga. Então eu sei que fica difícil para muitos. Mas a gente fez um esquema de como você pode fazer. Primeiro, para você fazer isso, você tem que ter uma luva, porque se você pegar a formiga com a mão, você vai ser picado e não é legal. E você tem um pote de vidro de preferência. Pode ser de azeitona, de palmito, um aquário. Vê com a sua mãe um pote legal. Aí você pega esse pote, você vai lá no seu jardim ou vai passear no Chico Mendes quando der. E aí você vai ver um formigueiro e vai pegar o máximo de formigas que você conseguir, com a terra mesmo. E tenta cavar mais fundo para você tentar pegar a rainha. Eu sei que deve ser difícil, mas vai. Porque se não tiver a rainha, provavelmente o ninho vai morrer, não vai dar certo. Mas é uma coisa de você observar as formigas. Pegou esse ninho, você pode colocar um caninho para fazer tipo um lugar para elas passearem. Vai ser tipo a roda do hamster, mas para formiga. E aí você põe a terra com as formigas lá. Junto com isso, o que mais você tem que fazer? Elas não vão ter lugar para buscar comida. Então você deixa farelinho de pão, alguma coisa que tem na sua casa para elas poderem comer. E água. Só que se você deixar um potinho de água, não é cachorro, né? E ela vai se afogar e vai morrer. Então você pega um algodão, molha, de preferência com água com açúcar, que elas são chegadas no docinho. E aí você coloca lá. Que a formiga ela vai absorver aquela umidade, né? Da água que tá lá e vai se alimentar e vai se nutrir no que ela precisa. Não é difícil fazer essa fazenda. É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas é bem interessante. Este é dos itens da especialidade e você observar, que acho que até muita gente já ficou, mas não uma semana olhando tudo da formiga. Mas é interessante pra gente ter o conhecimento, certo? E a última é o seguinte, também é um item prático, que é apresentar em forma de encenação, relatório, música ou poema o significado do provérbio 6, 6 a 11. Vocês podem cantar, vocês podem tirar uma foto e colocar na especialidade, vocês podem escrever só o que diz e aí depois vocês inventam alguma coisa lá quando a gente se vê pessoalmente, certo? O que é o provérbio? Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e vê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, não cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitados? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobreviverá a tua pobreza, como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Isso é bem interessante, né? Até na Bíblia nos ensina a ser um pouco como as formigas, né? Igual, a gente não precisa de ninguém falando pra gente todo dia, vai arrumar sua cama, vai fazer isso.
Seja igual ela, vai atrás das suas coisas, vai fazer a sua especialidade, mesmo que tá com preguiça, que tá cansado dessa quarentena, que quer ver a gente logo e a gente quer ver vocês. Mas por enquanto distrai a cabeça fazendo isso, que é bem legal e a gente aprendeu um pouco mais, certo? Bom, gente, é isso aí, agora é com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o nervosismo, eu não sou muito boa nessas coisas, mas a gente faz por amor a vocês e eu não vejo a hora de ver vocês pessoalmente e poder abraçar vocês, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau! E aí, pessoal, essa foi a nossa especialidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tá, Elaine? E agora é a vez de vocês, tá? Então, façam a especialidade, escrevam, tirem fotos, manda para a Elaine. Nós vamos colocar depois o contato da Elaine nos grupos, tá bom? Foi um prazer ter você aqui hoje. Esperamos que você possa estar conosco no próximo sábado, tá bom? Então, um abraço e até o próximo sábado. Tchau! We'll be right back.